Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre as festas do Senhor. Eu gravei um vídeo passado. Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar o link nos comentários sobre as duas primeiras festas do Senhor: a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos. Hoje eu vou falar da terceira e da quarta festa solene do Senhor. Lembrando que são 7 festas: Páscoas, Asmos, Primícias, Pentecoste, Trombeta, Dia do expiação, dia da expiação e Tabernáculos. E hoje eu vou estar falando da terceira e da quarta festa, de uma maneira introdutória para você. E é importante você que é cristão conhecer as festas do Senhor, porque elas falam de realidade entre Cristo e a igreja, entre Cristo e nós. Eu quero ler aqui um texto para a gente iniciar, em Levítico 23, eu vou ler alguns versículos. Versículo 10 diz assim: olha, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, e o moverá o sacerdote. Então, isso foi dito para Moisés, antes deles entrarem em Canaã, né, enquanto eles ainda estavam no deserto, que quando eles entrassem na terra prometida, eles deviam separar um molho e entregar ao sacerdote, e mover esse molho, apresentar esse molho ao sacerdote. O sacerdote ia, né, mover esse molho na presença do Senhor, e por causa desse molho, eles seriam aceitos por Deus. Eles já tinham passado pela Páscoa, eles já tinham que ter celebrado a Páscoa, que era a primeira festa, ou seja, o Cordeiro já tinha dado, né, derramado sangue para que eles pudessem sair do Egito, para que eles pudessem ser libertos. Eles já tinham, né, participado da festa dos pães sem fermento aqui nesse momento, mas eles deveriam celebrar uma festa, lembrando que as festas são sombras, né? Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, você pode conferir que as festas são sombras da realidade futura, do que viria, né? E o que veio é a igreja. O que veio a ser uma realidade em Cristo é a igreja, é o corpo de Cristo. Então essas festas têm um significado para nós, para o corpo de Cristo. Né? Então, depois que eles já que eles já tinham celebrado a Páscoa, onde o cordeiro era imolado e o seu sangue passava, né, nos seus umbrais lá no Egito, enfim, quando eles anualmente deveriam repetir essa festa em memória da liberdade, da libertação que Deus os deu. Isso nós sabemos que esse cordeiro pascual, ele simboliza Cristo derramando seu sangue para nos libertar do pecado. Eles já tinham, né, participado da festa dos pães sem fermento. Você vê no outro vídeo, se você não entende, você vai entender de uma forma simples. E eles deveriam, então, depois da Páscoa, começar a juntar uma colheita, um molho, um feixe. As tribos deveriam apresentar ao sacerdote, ao sumo sacerdote, um feixe. E por causa desse feixe, nós lemos aqui, no versículo 11, que o povo era aceito por causa desse feixe. E você vai ver o que o apóstolo Paulo fala, o que esse feixe significava. Esse feixe, isso não está escrito aqui por estar. Tudo que Deus faz tem um propósito. E nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, o que esse feixe ele significava. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, lembrando que esse feixe é o feixe da festa das primícias. Olha o que diz no 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi feito esse molho. Esse feixe que as tribos apresentavam, eles também significavam Cristo. Então Cristo, após morrer, por causa dele, todos os mortos, aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que creem, serão aceitos diante do Pai. Olha, então, a importância que essa festa tinha. Ela apontava direto para Jesus. E olha o que Paulo continuou falando, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, pela fé em Jesus, nós seremos aceitos, mas
por esse Cristo ressurreto, ele foi feito as primícias. Muito se fala em primícias, muitas vezes sem conhecer o seu real significado. As primícias eram exatamente esse feixe que era movido perante Deus. E por causa desse feixe, eles eram aceitos. Eu quero te dizer, irmão, que Jesus é esse feixe. Ele é a primícia, ele foi feito a primícia dos que dormem. Por causa, ele morreu. E ele morreu e ressuscitou. E por causa desse morto, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou, é que nós, ao morrermos em Cristo, seremos aceitos também. Então, versículo 22 de 1 Coríntios 15. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá? Aquele que tiver em Cristo será vivificado. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, as primícias, então ele é as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro, já se cumpriu nessa parte, Jesus morreu e ressuscitou. Depois, na sua vinda, aqueles que são de Cristo vão ressuscitar também. E depois, você continua lendo o texto ali, diz que virá o fim. E a quarta festa, irmãos, era a festa de Pentecoste. Alguns a colocam até junto com a festa das primícias, alguns subdividem essas festas em três. E por quê? Porque o Pentecoste, lembra de Penta? O 50º dia, o dia 50 depois da Páscoa. E eles então tinham, vamos ler aqui em Levítico, no mesmo capítulo 23, no versículo 15, depois que eles colhiam as primícias, começavam a colher depois da Páscoa, olha só, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho, aquele molho que simboliza Jesus, da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então eles contavam 49 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então 49 dias. Começava no domingo a contagem, e o sábado dá o 7º dia. No 7º sábado, que era o 49º dia, um dia depois, olha só, versículo 16, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha, que serão sem fermento, se cozerão, primícias são ao Senhor. Esses 2 pães também são chamados de primícias, assim como aquele molho foi chamado. Eu entendo, irmãos, que assim como aquele molho simbolizava Jesus, esses 2 pães simbolizam judeus e gentios. Simboliza a plenitude da igreja. Simboliza agora, por fruto, nós somos frutos do trabalho de Jesus. A Bíblia diz que ele olhou para o fruto, lembra como ele sofreu na cruz? A Bíblia diz que ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Jesus se alegra com homens e mulheres, com pessoas que mudam de vida, com pessoas que se tornam para Deus como uma massa sem fermento. No outro vídeo eu falo sobre a massa sem fermento, sobre a festa dos pães sem fermento, que é uma igreja que vive sem pecado, uma igreja que vive não concordando com as práticas, com a injustiça desse mundo. E no dia de Pentecoste, o povo apresentava 2 pães diante de Deus. Esses pães, 2 pães, judeus e gentios, pessoas de todos os povos, agora, como uma oferta para Deus, que vivem uma vida de oferta para o Senhor. E esses pães, eles eram untados. Você vê que exatamente nesse dia, o significado real, você vê que exatamente nesse dia, no dia de Pentecoste, os discípulos estavam ali reunidos e foram cheios do Espírito Santo para ser testemunha da obra que Jesus fez. Então, de uma forma resumida, esse é o sentido real, o sentido em Cristo, o sentido para a igreja, da terceira e quarta festa, primícias e Pentecoste.
o Cordeiro, acompanhando, fazendo um resuminho aqui agora, bem rápido, das 4 primeiras festas. O Cordeiro, Jesus, morreu para que pudéssemos ser pães sem fermento, uma igreja sem contaminação do mundo, de falsas doutrinas, de pecado, né? Ao passo que Jesus ressuscita como as primícias dos que dormem. Ele é um molho movido diante de Deus. A oferta que agradou a Deus foi a vida de Jesus, e por isso ele aceita todos, o Pai aceita todos que morrem crendo em Cristo. Todos que creem em Cristo são aceitos. Então ele é um molho das primícias. E depois é apresentado diante de Deus uma igreja composta por judeus e gentios, ou seja, por pessoas de todas as nações, né, que recebem unção. A primeira unção para a igreja foi exatamente no dia de Pentecoste. Deus cumpre essa etapa. Então, quando Jesus morre na cruz, como eu falei no vídeo anterior, e diz está consumado, ele abriu, ele deu start ao cumprimento real daquilo que as festas simbolizavam, daquilo que elas apontavam para coisas do céu, para coisas perfeitas, para coisas que envolvem Cristo e a sua noiva, Cristo e a igreja, Cristo e nós. Eu vou fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez falando das 3 últimas festas, que é trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para ajudar a divulgar os conteúdos desse canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.